mas são vários aspectos que têm que ser analisados nessa situação desse jogo do Atlético. Primeiro ponto, a fragilidade do time do Cuiabá. Foi 3, poderia ter sido 4, 5. Foi muito ruim, o adversário muito aquém daquilo que se espera para um time que disputa a Série A. Eu sei que está muito cedo a gente falar disso, mas para mim é um candidato... Não, o presidente, cair, tá? o presidente do Cuiabá foi melancólico. Cristiano. Ele foi melancólico em suas palavras, foi triste, ele dizendo que faltou atitude aos seus atletas. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado, porque só pode agora reforçar o time no mês de julho. Então vai ter que ir com o que tem. Então, assim, primeiro ponto, fragilidade do adversário. Segundo, o Atlético não tem nada a ver com isso. Ele foi para cima, fez os gols que necessitava, poderia ter feito outros. Terceiro ponto, até o Vargas conseguiu jogar bem. Tão frágil é o time do Cuiabá, porque perdeu um gol embaixo da trave. Outro ponto a ser aqui analisado. Pelo amor de Deus, nessa arbitragem mais uma vez, né? Foi pênalti em cima do Alisson. Essa história que bateu primeiro na bola e depois atingiu o adversário, isso não está na regra, não. Isso não está na regra. Foi pênalti. Mais uma vez, o VAR prejudicou o Atlético. Não fez falta, mas poderia ter feito. Então, critério e interpretação, o que eu venho dizendo aqui há muito tempo. Aqui, duas coisas que eu queria dizer. Eu acho que o Atlético foi muito bem, claro, a gente não vai tirar esse mérito do Atlético. Eu prefiro falar que o Atlético foi bem do que falar da fragilidade do time, do Cuiabá. Porque o Atlético se mostrou um posicionamento muito coeso, então o Atlético tem um plano tático hoje, independente de quem jogue. Por que eu estou falando isso? Eu acho que o Atlético não sentiu falta do Hulk, taticamente. Nem do Gêmeos. Porque o Hulk sai um pouquinho para o lado para o Paulinho ficar centralizado. Nesse, o Paulinho sai um pouquinho para as pontas para o Vargas ficar centralizado. Então, isso aí está muito claro ali, um trabalho tático do Milito. Né? Então, isso foi legal. E uma outra característica, uma outra coisa, um outro aspecto dessa partida, na minha opinião, o Atlético tem que fazer todos os gols que aparecerem. O Atlético deixa de fazer 3, ele fez 3, mas era para ter feito o 4, o 5º, o 6º. Sabe por quê? Isso dá autoridade. O Atlético chega a um ponto que me passa a sensação de que os caras deitam em berço esplêndido, não que não deveriam também, tá? De repente tá se poupando. Mas, cara, eu sou de uma época que a bola pintou na frente, é bico para dentro do gol, eu não quero saber, eu quero fazer gol. Eu penso dessa forma. Então o Atlético perdeu muito gol. E isso tem sido uma característica do Atlético. O Atlético é para ter acabado com o Cruzeiro. Concorda ou não concorda? Concordo. Nesse jogo da Arena aqui? E tem um detalhe, perdeu muito, mas muito gol. E tem um detalhe importantíssimo. O Milito tem pouco tempo, mas ele já mostrou que sabe conseguir alternativas. Eu estou dizendo aqui do Scarpa jogando na lateral esquerda. Ele acabou com o jogo. E quando saiu, fez aquela alternância de posição, saindo da esquerda e caindo para a direita, também jogou muita bola. Mostra que ele é um atleta completo. Isso é legal você falar, porque o Milito, ele falou sobre usar peças do banco de reservas. Vamos ver o que ele disse. Fala com a gente aí, professor, no Placar Horizonte. No es fácil, y lo sabemos, jugar sin Hulk, pero sabíamos que Edu Vargas lo podía hacer bien, sabíamos que Cadu, si hubiese jugado, lo podía hacer bien. Teníamos confianza y certeza de que Gustavo Scarpa por izquierda, en lugar de Guille Arana, lo podía hacer bien. Y bueno, importante que juegue quien juegue, que el equipo tenga muy claro a qué jugar, ¿no? A mí me gusta hablar mucho del equipo, no particularmente de nombres individuales, reconociendo que el fútbol se compone por piezas individuales, pero lo más importante es el colectivo, el juego del equipo. Eu acho o Milito um cara muito esclarecido. O que ele fala geralmente é o que a gente vê dentro de campo. Você está falando que os jogadores do Atlético assimilaram, então encantados com o jeito dele. Assimilaram o Milito desde o primeiro treinamento do Milito. Legal, os jogadores do Atlético estão encantados com o trabalho dele. Não tem aquele negócio do scout falar, vamos fazer isso, fazer aquilo. O Milito já chega todo dia com um trabalho diferente lá no Atlético. Os caras estão assim, apaixonados, não tem reserva, não tem... Acabou o coletivo. Beicinho, tão coletivo. É o que ele acabou de dizer. Ele é muito bom treinador, vai ficar até o final do contrato dele, dificilmente vai sair porque ele vai ter um elenco na mão e ele sabe trabalhar o dia a dia. E outra coisa que melhorou no Atlético, a parte física melhorou muito. Pela intensidade, pelo calor de Cuiabá,
A parte física do Atlético está numa crescente muito boa, até pela rotatividade. E detalhe que a gente comentava aqui, o Vargas estava defendendo lá atrás na hora que acabou o jogo. Comprou a ideia, né? Todo mundo que eu converso, dos jogadores do Atlético, das pessoas que trabalham lá, tem comentado maravilhas do dia a dia do Milito, que é um cara do bem, traz o jogador para o lado dele, ele passa uma tranquilidade muito grande. O Ailton, concorda com o Tiburcio, tendo em vista que, de fato, o Milito não teve esse tempo todo para treinar o Atlético, né? Está indo nos jogos, aperfeiçoando ao longo das partidas. O Otávio, alguns dias atrás, ele falou que muita coisa é resolvida em vídeo, posicionamento em vídeo. Isso é muito importante, que mostra que ele é um técnico também moderno. Não é aquele camarada arcaico que não tem boas ideias, ideias novas e tudo mais. E o detalhe, como você disse, Léo, ele realmente fala, ele desenha o jogo, assim como fazia muito bem o Wagner Mancini, assim como faz muito bem o Abel, assim como fazia até o Givanildo, né, que é um homem bem rústico, porém muito inteligente, ele desenhava o jogo da forma, na linguagem que todo mundo entende. E isso é importante. E outro detalhe, é um cara extremamente educado, polido, que era uma coisa que a gente estava desacostumado aqui no Atlético, né? Então tomara que continue dando Isso é legal. A Filipão era o a canela. Ailton tocou no assunto do Scarpa, que jogou muito. E vamos mostrar para você, até fazer um convite para você de casa, assistir com a gente. O gol do Scarpa lá, Ronaldinho Gaúcho, de outro ângulo. E longe, hein? O Léo acabou de falar, a distância. Olha que coisa. E ele falou que ele foi bater a primeira vez a falta, ele viu que a turma pulou, ele foi e não foi. E depois ele resolveu bater por baixo. Golaço, viu? Parabéns ao Scarpa, que é muito talentoso.